Pessoal, olhem só quem veio me visitar. O Carlos Vendedor, o Antônio Carlos. Eu sou, acho que, o único que chama ele de Carlinhos. Olha o tamanho do homem, eu chamo ele de Carlinhos. E o pessoal por aí chama de Carlão, né? Carlos Vendedor, né? Carlos Vendedor. Ô Carlos Vendedor, em primeiro lugar, seja bem-vindo de volta à Rolândia. Eu que sempre fui teu fã, sempre falei para você que eu gostaria muito que você fizesse carreira na política de Rolândia, porque pelo andar da carruagem você já deu tanto trabalho aí aos políticos, aos maus políticos de Rolândia, e você sempre ensinando os políticos o caminho do bem e da verdade. E por esse motivo eu queria que você ficasse em Rolândia. Aí você foi fazer um passeio, explica aí. Opa, bom dia, Farina. Bom dia ao povo rolandense. Na realidade, Farina, eu fui embora mesmo. Eu fui embora para minha terra natal, Fortaleza. Tava muito sol aqui na cidade e decidi ir embora mesmo, mas de tanta população pedir, deixa eu tirar esse óculos aqui. Acabei resolvendo voltar à Rolândia, porque acredito que Deus me deu uma missão ainda aqui nessa cidade e eu voltei para cumprir essa missão. Ô Carlos, e o que nós podemos esperar de você na política de Rolândia para os próximos meses e para o ano que vem, que é um ano eleitoral? Farina, a população pode esperar de mim os mesmos trabalhos que eu já faço dentro da cidade, até mesmo porque eu aprendi muito cedo que a política foi feita para o povo e não para os políticos. E a minha política não é a política partidária, a minha política é a política social, é a política em luta de melhorias na segurança, na saúde, na educação, na cultura, no esporte e o lazer, sempre se preocupando com o bem-estar da população, principalmente os mais carentes de Rolândia, que muitas vezes se vê isolado por falta de comprometimento dos políticos que deveriam cuidar da população e não cuidam. Carlos, você tem dado verdadeiras aulas aí para alguns vereadores de Rolândia. Alguns puxões de orelha, alguns até fortes, né? E vamos ser sinceros, eu particularmente quero que você seja pré-candidato a vereador na próxima eleição, para que Deus te abençoando, eu já peço já que Ele diga amém, que você vença, caso você consiga uma vaga, né, de pré-candidato, disputa a convenção do partido, seja indicado. E aí, o que nós podemos contar com você como pré-candidato a vereador? Sim, Farina. Essa é a minha torcida, sendo sincero com você. Farina, na realidade é o seguinte, eu acho que o meu caminho agora tem que ser para o mundo político, porque é a maneira que o povo vai ter para me dar força, para que eu possa representar bem a população de Rolândia e lutar contra esse sistema caótico, desproporcional com o que a população espera de um vereador, de um político, até mesmo porque a função de vereador é muito importante dentro de uma cidade, porque o vereador ele é nada mais, nada menos de que um guardião da Constituição Federal, da lei orgânica, do regimento interno da Câmara, e ele tem legitimidade dentro da estrutura do município, ele tem um poder de fiscalização em qualquer setor público, em qualquer setor privado, porque ele está amparado por lei. E parece que os nossos vereadores, parece que não, ainda não acordaram para entender a verdadeira função deles, porque o vereador ele tem uma importância muito grande enquanto fiscalizador do dinheiro público, fiscalizador do prefeito, fiscalizador dos setores como banco, atendimento, acessibilidade, lutar para defender o povo, criar projetos de leis, mas projetos de leis sem dotação orçamentária, porque a função de vereador é criar projeto de lei sem dotação orçamentária. Dotação orçamentária tem que ser feita pelo prefeito, porque
porque ele que tem a chave do cofre. E a gente não quer ensinar nada a nenhum vereador. O que nós queremos é que o vereador procure a conhecer qual é a verdadeira função dele. Porque, infelizmente, parece que os vereadores de Rolândia não procuraram ler a cartilha do vereador para entender a verdadeira função deles e que eles são empregados do povo. Ô Carlos, o que eu penso a respeito de um futuro trabalho teu como vereador é que certas denúncias que tivemos nos últimos anos aí, cabeludas, que não foram investigadas, mesmo que as lideranças exigissem, com você lá na Câmara seria diferente. Você não aceitaria levar nada enrolado, não é, Carlinhos? Claro que não, claro que não. E eu quero deixar bem claro aqui para a população de Rolândia que eu estou voltando de cabeça erguida e eu acredito que um vereador, quando ele se predispõe a representar o povo, ele não tem que ter medo de encarar nada duvidoso, ele tem que encarar o povo, ele tem que entender que ele tem que ser cobrado pelo povo. E denúncias CP, CPI, a partir do momento que elas venham ter fundamento e tenham provas concretas, elas têm que serem investigadas até o final. E o vereador que honra seu mandato, ele tem que estar do lado do povo. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu hoje tenho uma coisa na minha cabeça. Eu sou politizado e já faço um trabalho de um vereador sem remuneração nesse município, de uma forma voluntária já há muito tempo, quem me conhece. Mas se o povo pediu para eu voltar, Farina, eu sou pré-candidato. Sim, é o povo. Vamos frisar bem, pré-candidato. Ele ainda vai disputar uma vaga no partido, sim, que ainda sim, você não tem o partido, né? Sim, não, eu quero dizer o seguinte, se for à vontade, é isso que eu estou querendo dizer. Na última eleição eu tirei quase 500 votos, sem gastar nenhum tostão, né? E se o povo pediu para eu voltar, se o povo sentiu a minha falta, quem vai decidir uma possível candidatura minha para vereador, seja para o que for, é a população, né? E, independente de qualquer coisa, eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Defender a população, lutar pelo que é certo, pelo que é justo, sem medo. Porque o homem que, por medo de ser morto, por medo de ser perseguido, não luta pelos seus sonhos, pelos seus ideais, pela defesa do próximo, esse homem não deveria ter nascido. E eu vou continuar aqui, de forma respeitosa, nunca agredindo a vida pessoal de nenhum político, mas a vida deles enquanto político, eles devem satisfação para a gente. Então, respondendo a sua pergunta, se for a vontade do povo, vou ser pré-candidato e irei lutar para que o povo me dê um pouco desse poder na minha mão e que possa também tirar aquela venda, aquela mordaça que a Câmara colocou na minha boca, para que na próximo pleito, se for a vontade do povo, eu possa estar lá dentro, dando voz ao povo e sendo a voz do povo rolandense. Carlinhos, só para exemplificar, se você fosse vereador de Rolândia, você aceitaria 2 anos e meio uma denúncia cabeluda, que é aquela da fraude no processo eleitoral da mesa da Câmara? Você aceitaria de ficar até hoje sem ser investigado? Farina, eu acredito que isso vai custar o retorno de vários vereadores dessa Câmara. O povo de Rolândia não vai perdoar, porque essa nuvem cinzenta, ela continua em cima da casa do povo, que é a Câmara. O melhor caminho teria sido feito a investigação. Nós nunca acusamos, nós só pedimos esclarecimento ao povo, para o povo. E os vereadores que estão com os seus nomes envolvidos naquelas denúncias, eu acho que o povo não vai perdoar. E os outros vereadores que foram omissos, não tiveram a coragem de ir para a rua e dizer: eu quero que seja investigado, eu quero que o pau que dê em Chico dê em Francisco, eu acho que a população também não vai perdoar. Porque tinha que ser esclarecido, isso tem que ser esclarecido, né? E como eu disse, quem não deve não teme. Então nós não entendemos o porquê de
tanta fuga, fugiram muito desse tema, dessas investigações, mas está na mão de Deus, a verdade sempre prevalecerá e um dia ela vai aparecer. Mas eu acho que foi muito